Pois é, quando eu iniciei o curso de psicologia, a maioria dos meus colegas tinha ali 19, 18, né, ou 20, até 24 anos, que é a idade que a pessoa hoje faz uma graduação. Eu era uma das mais velhas da turma. Eu sentia um peixe fora d'água. E eu lembro de uma fala que uma professora disse o seguinte: falou assim, que às vezes por você ter mais idade, algumas portas se fecham. Mas algumas portas abrem exatamente por você ter mais experiência de vida, né? Eu guardei aquela frase comigo e depois ela falou uma segunda frase que ela diz assim, que às vezes na psicologia e em outras profissões que nós escolhemos para nossas vidas, às vezes não é nós que escolhemos a profissão, mas a profissão que nos escolhe. Então, com a psicologia, tem várias abordagens, vários campos de atuação, e no início eu queria ir para o hospital. Eu quero ser psicólogo hospitalar. Nunca imaginei, na verdade, um dia trabalhar, né, na psicologia forense e trabalhar com pessoas hoje privadas de liberdade. E eu lembro que eu orei, Senhor, eu não sei por caminho ir, eu não tenho tempo de estar experimentando as coisas, né? Já tenho uma idade que eu tenho que terminar e já saber o que eu quero. E uma vez uma amiga perguntou, Reviane, você quer estagiar lá no Conselho Penitenciário de Pernambuco? Eu disse, claro, não sabia o que eu estava respondendo, né? Tipo assim, vamos! Vamos, né? Eu quero fazer alguma coisa, né? E só quando eu cheguei ali que eu percebi que mundo, é um mundo à parte. E eu comecei a trabalhar como estagiária, e aí o presidente do conselho, ele viu o meu interesse, né? Eu sempre sou muito intensa naquilo que eu faço, e eu comecei a atender essas pessoas, a conversar com eles. Eles chegavam lá, eles não só iam mais assinar o nome, né? Só por ir, né? Só por ir, mas eu tentava criar um ambiente para recebê-los, para perguntar o que eles precisavam, para eu poder, na verdade, contribuir de alguma forma. Ele, vendo todo aquele movimento que estava acontecendo, ele me convidou para visitar os presídios e fazer parte de uma equipe que fazia avaliações, né, nos presídios. E aí eu comecei a conhecer todos os presídios lá de Pernambuco. E aí, quando eu terminei o curso de psicologia, o meu estágio terminou. Aí uma moça lá, uma amiga, né, que ela trabalhava há muito tempo nessa área, ela me convidou para eu dirigir uma casa de apoio. Essa casa de apoio era presos que saíam da prisão. Eles eram presos do exterior, não tinham como voltar para seus países, muitos não falavam português, eles ficavam desamparados lá na rua. Então, essa casa foi criada para que eles ficassem até que os consulados pudessem ajudá-los de alguma forma, levando para os seus países e ajudando financeiramente. E eu, durante 1 ano e meio, dirigi essa casa, e aí surgiu o Patronato Penitenciário de Pernambuco, que é um outro órgão também, e eu fui convidada a trabalhar como coordenadora técnica, depois coordenadora regional e depois geral desse lugar. E é interessante que como as coisas acontecem dentro de um processo e nós não podemos perder as oportunidades da vida. Enquanto eu estava no Conselho Penitenciário, eu fiquei sabendo de um projeto que estava acontecendo em Brasília pelo CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, que era começar de novo. E eu entrei em contato, né, com alguém de Brasília e eles me recomendaram procurar um juiz que morava lá em Recife, que ele ia ficar responsável pelo projeto em Recife. Eu enviei um e-mail para ele e nós conseguimos colocar presos para trabalhar em projetos sociais e trabalhar no Tribunal de Justiça. E quando esse juiz tornou secretário de Justiça de Estado, ele me convidou para dirigir o presídio, lá o manicômio judiciário, né? Um processo. Processo. Tá tudo isso. 5 anos depois que eu trabalhei com ele, através de um contato do meu interesse de trabalhar com presos. E eu lembro de uma fala bem interessante, é Emily, né? Emily. Bem interessante, que eu falei assim, doutor, como é que eu vou gerenciar um presídio? Eu nunca fiz nada tão grande, né? E era de homens, né? Na época, quando eu assumi, em 2014, o manicômio judiciário, que é chamado de hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, porque trabalho com pessoas que têm transtornos, né? Esquizofrenia e pessoas que são inimputáveis porque eles não davam conta do que tinha feito. Eles estavam totalmente ali
sem consciências, né? Inconsciente o que estava fazendo em relação àquelas pessoas. E eu disse, como é que eu vou liderar algo desse tamanho? Ele falou para mim assim, eu nunca esqueço, Eviane, eu consigo transformar qualquer pessoa numa gerente. Eu coloco a minha equipe para treinar você, mas não consigo transformar nenhum gerente em uma pessoa humana. Aquilo para mim, sabe, foi assim, eu disse, como é que eu vou rejeitar, né? Eu até falei hoje de manhã, enquanto eu estava fazendo a palestra, né, do pensamento de Carl Roger, que ele fala, né? Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas. Mas é estar ao lado de uma pessoa humana, seja apenas uma pessoa humana. E ele disse, é isso que eu quero. Eu posso ensinar você a ser gerente, mas ensinar alguém a ser humano eu não consigo, e nós queremos você. E aí eu fiquei 3 anos e meio como gerente até receber o chamado, no caso do meu marido, né, recebeu o chamado para vir para Manaus. Eu abandonei tudo lá e vim com ele para Manaus.